em seguida para o nosso Márcio Luiz Naves de Lima, diretor do Departamento de Negociações Internacionais da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Boa tarde, bom dia a todos. É um prazer aqui, senador, estar aqui nessa casa. Aqui eu estou aqui representando o meu ministro, o ministro Armando Monteiro. Tá? Depois da fala do secretário Virgílio e do embaixador Paulo, eu acho que a minha função aqui ficou um pouco facilitada, né? Mas, enfim, eu vou passar aqui algumas questões mais técnicas do acordo, que eu acho que é importante os senhores terem uma noção maior, né, da negociação em si, lá na OMC, e um pouquinho mais do meu setor, que é um setor mais técnico na Secretaria, que é também falar um pouquinho das estatísticas, né, dos produtos que estão constantes dessa lista que foi negociada, né, na expansão desse acordo. Primeiro que esse acordo, como bem dito aqui pelo embaixador, ele é um acordo antigo, né, ele é um acordo que foi assinado em 97, e desde lá de trás o Brasil não fez parte, né, da assinatura desse acordo, porque então, lá atrás, não nos interessava fazer parte desse acordo. A partir daquele momento, até 2012, a lista negociada, que na verdade implicava em reduções no imposto de importação desses países que fazem parte desse acordo, ela não foi expandida. A lista ela ficou, na verdade, sem ser negociada e sem ser expandida. Chegou em 2012, com a tecnologia cada vez mais se desenvolvimento mundo afora, com novos produtos, não é isso? Porque a tecnologia cada vez mais ela desenvolve novos produtos, como é o caso do GPS, do iPad, se resolveu expandir essa lista a partir de 2012, numa negociação que envolveu 54 países, dos quais 28 desses 54 são da União Europeia. Tá? Então, os principais países negociadores são os europeus, e eu posso dizer claramente Coreia do Sul, Taiwan, China e Estados Unidos. São os grandes interessados nesse acordo. Tá? Esse acordo começou a ser negociado em 2012, como bem dito pelo embaixador, a participação do Brasil foi nula. É um acordo que foi negociado a portas fechadas pelos principais players deste setor, tá? Isso é importante dizer também, tá? Que agora, em 2015, se chegou a uma lista de 201 produtos negociados que envolvem, na verdade, a redução da tarifa. Tá? Provavelmente esse acordo será implementado na reunião de Nairobi, e aí o embaixador pode me corrigir, da OMC, no final deste ano, em dezembro, né, que é a conferência ministerial da OMC. Bom, enfim, com relação a algumas estatísticas, tá? Primeiro que o Brasil não fez parte da negociação desse acordo, ou seja, ou você adere ou você não adere. Isso não é negociação, isso é imposição, isso é a primeira coisa. A outra coisa que eu acho que é importante também, que foi citada pelo embaixador, que eu acho que é extremamente importante, é o que nós temos a ganhar com esse acordo. Ora, quando o Brasil, e eu participo de negociações comerciais, quando nós vamos negociar um acordo comercial, você coloca na balança aquilo que nós temos interesse ofensivo e aquilo que nós temos interesse defensivo. Nesse caso, qual o interesse ofensivo que nós teríamos? Nenhum. Nós teríamos interesse defensivo. E mais, o interesse ofensivo ele está garantido, pelo bem dito pelo embaixador aqui, com a cláusula da nação mais favorecida. O que a cláusula da nação mais favorecida diz? Ela diz que qualquer benefício que você dá para um parceiro da OMC, você tem que estender a outro. Ou seja, ainda que nós não façamos parte desse acordo plurilateral, nós receberemos o mesmo benefício de redução na tarifa quando nós exportarmos o nosso produto. Então, isso é importante deixar claro, tá? A questão da barganha é clara, né? Ou seja, a barganha, que barganha que eu vou ter para negociar um acordo em que eu não tenho interesse ofensivo? Ora, no acordo comercial, como bem dito aqui, você tem lá, o que eu tenho interesse em exportar? Eu tenho interesse em exportar produtos agrícolas, eu tenho interesse em exportar produtos dos quais eu sou competitivo naquele mercado. Por outro lado, em contrapartida, eu abro o meu mercado aqui para setores em que eu não sou muito competitivo. Mas, nesse caso, você vai abrir seu mercado, primeiro, para um setor que é incipiente no Brasil, né? Em que a política industrial ainda está nascendo no Brasil, como bem dito aqui pelo próprio secretário. Tá? Que envolve mais de 100 mil empregos. E segundo também, que eu acho que é importante, eu não sei se eu mencionei aqui, que em termos de estatísticas, dos produtos constantes nessa lista desse acordo, que são 201 produtos, nós exportamos uma média, fizemos uma média de 2012 e 2014, nós exportamos uma média 2 bilhões de dólares e importamos 24 bilhões de dólares. Tá? A média na tarifa, aqui no Brasil aplicada para os produtos, está em torno de 12% a 16% de tarifa. Tá? Com alguns desses produtos, inclusive, já com tarifa zero.
ou seja, a tarifa já está zerada. Tá? E a lista é constante de quê? Quais são os produtos que estão inseridos nesta lista de expansão desse acordo? Ora, primeiro tem o setor de máquinas e equipamentos também, que não foi citado aqui, não é isso? Porque, na verdade, o grande setor que nós estamos tratando é o de BIT, de bens de informática e telecomunicação, mas é importante salientar que dentro dessa lista também tem produtos do setor, do capítulo que a gente chama 84, é algo mais técnico, que é o setor de máquinas e equipamentos. Tem também uma grande quantidade de produtos do setor eletroeletrônico, tá? Que justamente é o capítulo 85, e também, por fim, tem equipamentos médicos. Mas, na sua grande maioria, o principal setor para nós aqui que está sendo analisado é o setor de informática e telecomunicações. Fazendo uma análise da lista, a lista, na verdade, ela beneficia, essa lista de expansão, na sua grande maioria, produtos acabados e semi-acabados. Tá? Ela tem poucos componentes, isso é importante dizer. Ou seja, isso é uma coisa para que nós possamos pensar. Um país em que está se desenvolvendo uma indústria, aqui internamente, principalmente igual o secretário falou, na Zona Franca, não é? Uma indústria de acabados, você abrir seu mercado para produtos acabados, não é isso? E não zerar tarifas de insumos e componentes, é uma coisa que não faz muito sentido. Tá? E como nós não tivemos participação ativa nas negociações desse acordo, ora, nós vamos na verdade, seria uma imposição você reduzir suas tarifas aqui de produtos acabados e semi-acabados, não é isso? Para a indústria que hoje está começando sim a produzir esses produtos. Ou seja, você pode afetar seriamente, inclusive, a questão do emprego. Então, assim, na opinião técnica, isso eu estou falando uma opinião estritamente técnica, o embaixador colocou muito bem aqui, mas, atualmente, na minha opinião e na opinião do Ministério, o Brasil, hoje, não valeria a pena nós participarmos desse acordo, da expansão desse acordo, na maneira como ele foi negociado. Isso é importante dizer, viu, senador? Eu agradeço aqui a todos a atenção e muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Acho que está bastante esclarecedora a nossa audiência pública. Vamos ouvir agora o nosso querido Daniel Silva Antunes, gerente de Relações Governamentais da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE, mais uma vez justificando aqui que o nosso querido Humberto está passando por problema de saúde, por isso que não pôde estar aqui, mas muito bem estará representado aí pelo nosso querido Daniel. Por favor, Daniel. Bom, primeiro agradecer ao senador a oportunidade de vir à comissão para esclarecer esse tema. A gente acompanhou pela imprensa realmente um desdobramento grande sobre essa não adesão do Brasil, né? E a minha apresentação aqui realmente é uma forma de ratificar até o posicionamento dos ministérios, do Ministério da Ciência e Tecnologia. O secretário Virgílio foi muito feliz ao colocar os investimentos de P&D que a indústria faz ao Brasil. O embaixador deixou bem claro que realmente essa negociação era uma negociação não interessante para o Brasil, e o Márcio realmente complementou, dizendo que fazendo um bom histórico desse acordo, né? Eu preparei uma apresentação rápida, né, na verdade, para tentar demonstrar aqui que realmente a indústria nacional ela não seria beneficiada em absolutamente nada, e nem mesmo o consumidor, né? A ABINE, para fazer uma introdução, né, a ABINE é uma entidade que representa cerca de 600 empresas do setor eletroeletrônico, né? E é uma entidade de mais de 50 anos no Brasil. Então, nós acompanhamos esse setor há muito tempo. E o acordo, né, fazer um histórico rápido, o Márcio fez um histórico perfeito desse acordo, né, então não é algo novo, né, já desde 96 esse acordo foi idealizado aí com 29 participantes, né. Em 2012 ele evoluiu para essa ampliação da lista, e em 2015, julho de 2015, que ele foi realmente assinado e decidido para implementar a partir do mês 16. E o Brasil não aderiu a esse acordo. Bom, eu trouxe aqui a lista dos participantes, né? Acho que é uma lista que, só de analisá-la rapidamente, é possível observar que majoritariamente não há países fabricantes desses equipamentos, né?
a maioria desses países não tem uma indústria muito desenvolvida ou optaram por não industrializar esses produtos, né, no país. Bom, e é importante, eu acho que o que eu gostaria de deixar bem, acho que o que vale destacar um pouco é a história do Brasil no desenvolvimento da indústria nacional de eletroeletrônicos, né? Então, a opção do Brasil por ter uma indústria estabelecida no país, ela não é de agora. Então, desde 84, o Brasil elegeu o setor de tecnologia da informação como um setor prioritário para o desenvolvimento nacional. Veja que a própria lei que tratava da reserva de mercado, né, ela já trazia no artigo 2º que o objetivo da lei era capacitar as atividades de informática em proveito do desenvolvimento social, cultural, político, tecnológico e econômico da sociedade brasileira. Então, desde 84, o Brasil escolheu o setor como estratégico para o nosso desenvolvimento. E aí, em 91, né, colocando fim na reserva de mercado, foi editada a Lei 8248, que é a Lei de Informática, né? Então, a Lei de Informática ela se constituiu como uma espinha dorsal de uma política de informática, de uma política industrial para esse setor, né, a fim de trazer, né, os principais players e desenvolver uma indústria local de tecnologia da informação. Então, a Lei de Informática ela recebeu aprimoramentos em 2001, 2003, 2004 e 2011. Ou seja, ela foi modificada durante esses anos para dar maior competitividade às indústrias e incentivar a aplicação os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. E, em 2014, né, depois de uma discussão acirrada no Congresso Nacional, essa lei, que antes ia vigorar até 2019, ela foi prorrogada até 2029. Então, veja que existe um arcabouço, né, legal no Brasil direcionado a esse setor, importante no Brasil. Bom, a política industrial para o setor de informática, ela vai além da lei de informática, porque no Brasil existe a Lei do Bem, né, que foi foi a legislação que implementou o Programa de Inclusão Digital, né, e essa legislação ela foi importante para reduzir o que a gente chamou considera de mercado cinza, né, que é o mercado ilegal de computadores, né. A portaria 950 do MCTI, citada pelo secretário Virgílio, é muito importante, né, ao disciplinar as características do produto considerado desenvolvido no Brasil, né. Deixa eu passar aqui, essa apresentação não estava acompanhando aqui. E, além disso, nessa política industrial ainda há uma política de compras governamentais criadas pela Lei 12.349, que dá a preferência de compra para produtos desenvolvidos no Brasil. Então, esse arcabouço legal, para citar esses exemplos para complementar, eles deixam claro a opção do Brasil em privilegiar uma indústria local de equipamentos, né? Bom, apenas para ratificar também os números dados aí pelo Virgílio, na verdade, a política industrial direcionada para o setor de TI, no Brasil, gerou resultados positivos, né? Nós temos um parque industrial com mais de 900 empresas do setor no ramo de informática, automação industrial, predial, automação comercial e bancária, manufatura eletrônica e parte do setor de energia, né? E essas empresas estão distribuídas majoritariamente nas regiões Sul, Sudeste e Norte. E incluem os grandes players internacionais, né? As principais multinacionais que atuam no mercado já optaram também por escolher o Brasil como sede de manufatura local. É um setor responsável, como o secretário Virgílio também disse, por expressiva quantidade de empregos diretos, né, são 150 mil. O faturamento desse setor já está a mais de 89 bilhões de reais por ano,
né? E os investimentos de pesquisa e desenvolvimento gerados pela lei de informática já são expressivos, né? Mais de R$1 bilhão por ano. Até o secretário trouxe um número superior ao que eu havia pesquisado aqui no site nos últimos relatórios do MCTI, né? Esses investimentos permitiram também o surgimento de 263 institutos de pesquisa. Ou seja, existe um grande movimento econômico e tecnológico, e científico-tecnológico resultante dessa indústria estabelecida no Brasil. Bom, só para a gente visualizar aí um pouco do que significa esse montante de investimentos, né? Trouxe aqui um quadro, né, uma pizza, né, que mostra que 45% desses investimentos são projetos conveniados com institutos de pesquisa, com universidades, né? E 46% são investimentos nas próprias empresas. Então, as próprias empresas desenvolvem tecnologia no Brasil, né? E as obrigações de investimento em P&D resultantes da lei de informática, né, na verdade, preciso dizer, a lei de informática, ela reduz o IPI dos produtos, né? As empresas têm uma redução de, atualmente, cerca de 80% no IPI, e, em contrapartida a esse incentivo fiscal, são obrigadas a aplicar percentual do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, sem essa legislação, realmente o Brasil estaria sem uma política industrial estabelecida. Então, ao lado, a gente vê que vários estados, apesar da fabricação estar localizada no sul, sudeste e norte, são 20 estados que mantêm, de alguma maneira, né, investimentos ou investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Bom, aqui tem um quadro, um mapa do Brasil, mostrando as regiões onde a indústria está instalada, juntamente com os principais institutos de pesquisa, né? E, por fim, né, para ratificar o posicionamento e apoiar o posicionamento do Brasil na não assinatura, na não participação do acordo internacional, né, a gente relaciona aí algumas razões pelas quais o Brasil realmente deveria ter ficado de fora, né? O presidente da ABINE, logo que saiu a notícia pela imprensa, também fez um manifesto, né, deixando claro que a indústria nacional, apesar de apoiar a não participação do Brasil nesse acordo, ela não pode ficar com a peste de protecionista, né? A indústria nacional é estabelecida e incentivada pela lei de informática, mas é uma indústria altamente competitiva, né? Os produtos vendidos no Brasil e fabricados pela indústria nacional também têm preços internacionais competitivos, né? Então, não se pode aderir a um acordo em que as condições são absolutamente desiguais, né? Os fabricantes internacionais, o principal fabricante internacional de produtos eletroeletrônicos, como a China, por exemplo, ela tem condições de fabricação absolutamente desiguais com o Brasil, né? No Brasil, nós temos o custo de produção, de certa forma, elevado, uma legislação trabalhista pesada, que tem que ser observada. E, além disso, temos alguns custos logísticos, né, que têm que ser também analisados, né? No caso da China, por exemplo, nada disso ocorre, né? A legislação trabalhista da China, eu acho que é inexistente, né? Assim, a China é conhecida por fazer um dumping social, né? Então, a gente não pode comparar a situação do Brasil e a indústria do Brasil com algumas indústrias estabelecidas fora do Brasil. E grande parte como eu já disse, grande parte dos estados que fazem parte do acordo estão fora do jogo internacional de fabricação de produtos, né? Eles não têm, muitas vezes, não têm nem indústria instalada no país. No caso, para citar um exemplo, os Estados Unidos optou por não ter indústria nacional e sim desenvolver produtos e terceirizar essa produção. Então, a China se ocupa da produção desenvolvida pelos Estados Unidos. Então, isso ratifica a posição de desinteresse do Brasil, né, e desinteresse da indústria nacional em ter esse acordo assinado, né? Bom,
Além disso, como o Márcio deixou bem claro, os valores, a tarifa média de importação dos produtos de TIC está em mais ou menos 12% a 16% realmente, então isso está em patamar razoável, né? Além disso, o governo brasileiro também desonera produtos não fabricados no Brasil com os ex-tarifários. É importante dizer isso, né? Que a proteção que se tem à indústria nacional, ela está para a indústria estabelecida e para os produtos que são fabricados, né? Se o produto não é fabricado no Brasil, há instrumentos, e o próprio MIDIC dispõe de instrumentos para isentar ainda mais as tarifas. Bom, enfim, o Brasil hoje é o terceiro maior mercado de computadores e o quarto maior mercado de aparelhos celulares no mundo. E isso justifica a existência de uma indústria local para atender essa demanda. Na verdade, a isenção total de tarifas internacionais, né, de importação, por exemplo, ela deixaria a indústria nacional numa situação de desvantagem com o resto do mundo. Então, não haveria sentido, né, se instalar no Brasil se as condições competitivas internacionais estariam absolutamente desequilibradas, né? Então, nós não podemos abrir, e aí ratificando o posicionamento do embaixador, do Márcio, do secretário Virgílio, no sentido que nós não podemos abrir mão de uma indústria que está no Brasil produzindo competitivamente, né, e perder, na verdade, uma história de 40 anos de que nós levamos para produzir, para construir essa indústria no Brasil. Então, realmente, é necessário... É importante ratificar esses pontos aqui na comissão e dizer que, que a indústria nacional tem desafios a cumprir. E quando nós discutimos a renovação da lei de informática, obviamente com a parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós também propusemos modificações na lei e modernização. Então, eu sei que isso está em estudo pelo Ministério. E certamente essa legislação vai ser modernizada para que o Brasil ainda tenha uma indústria mais competitiva e com produtos ainda mais baratos para o consumidor. Então era isso que eu queria deixar